Há 4 anos atrás? 4 anos atrás. Ainda estava bem ativo. Com certeza. A gente ocupou esse espaço aqui com a editora, não sei se tu lembra. Sim. Eu trabalhava na editora. Comecei conheci o Paulo, conheci o pai do Ayran também, Sim. Era mais presente aqui no grupo também. E o próprio Ayran e o primo dele lá. Cruta? Exatamente. Bom, eu me chamo Leonardo, né? Eu sou professor de História. Ali na apresentação estava que eu era bacharel, mas na realidade sou licenciado. Né? Então, a gente errou, não foi só tu, não. É um detalhe também, não é nada que vá assim, atrapalhar a nossa fala. Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês, ela é resultado do meu trabalho de conclusão de curso em História, né? Em História. Enfim, eu fiz sobre a Guerra Civil Espanhola a partir dessa experiência, né, bastante assim, profícua que teve na Espanha de produção de cartazes. Né? Os espanhóis eles têm uma relação assim, diferente com as artes gráficas, que eles chegam a ter uma palavra para isso, né, que é o cartelismo. Né? Isso é uma palavra em espanhol, que significa isso, tá? Essa questão da produção, distribuição, fixação de cartazes, né, durante o conflito. Pode passar, bom, no Brasil a gente tem, enfim, eu tentei procurar cartazismo, mas cartazismo também não é uma palavra que exista, né? No português tem mais o cara que faz o cartaz, mas assim, um termo para todo o processo não se tem. Bom, como ele é um trabalho de história, um trabalho acadêmico, eu acho que enfim, é importante a gente começar com algumas considerações, que são o máximo de texto que a gente vai ter. A partir de então vai ser só imagem. Né? Bom, o cartaz ele é um desenho que a gente lê, né? Porque ele está na rua, tu passa por ele rápido, então as informações que estão neles, elas são sintéticas, né? A ponto de que nessa passagem por ele, né? Nesse olhar que tu lança por ele de 1, 2, 3 segundos, tu consiga compreender essa mensagem. Né? Então, ele tem essa característica, né? essa relação muito íntima entre texto e imagem. Né? Texto e imagem formando uma mensagem simples e de fácil entendimento. O cartaz ele é um dos primeiros assim, instrumentos de comunicação de massa, né? Que a gente vai ter a partir ali do século XIX. Né? Começa ali na França com o Cheret e o Lautrec, né? Que são dois desenhistas que vão adaptar a técnica da litografia para a produção de cartazes. Agora vai ser possível desenhar diretamente sobre a pedra para produzir esses cartazes. Então, bom, o cartaz ele é um desenho que se lê. O cartaz ele também ele tem uma vida útil, né, muito curta, e ele é muito efêmero. Ele é como se fosse um jornal. Né? O cartaz ele se desatualiza rapidamente. Né? Então, nesse período de 3 anos de Guerra Civil Espanhola, a gente tem uma produção de quase entre 13 e 5 mil cartazes, né? Que vai dar bem mais de um cartaz por dia em relação ao conflito. Né? Então, por que tem tanto cartaz assim? Porque as necessidades de comunicação elas estavam sempre se renovando. Como o cartaz, né, está expressando essa mensagem, está expressando também conceitos. Né? Então a gente pode dizer que ele expressa através de desenhos, através dessas mensagens, esses ideais do conflito.
E uma parte assim, interessante desse sistema ali de produção de cartazes na Espanha, anterior à Guerra Civil Espanhola, é que, bom, vários atores dentro desse conflito vão se expressar através desses cartazes. O cartaz ele tem uma característica assim, de uma diversidade de mensagens, né, tão grande que o tema do meu TCC não foi nem o conflito republicanos contra fascistas, foi o conflito dentro do campo republicano. Né, de tão diverso que eram os atores produzindo cartazes, nós conseguimos avaliar, né, essa questão de conflitos dentro do próprio campo republicano. Né. O cartaz, o sistema de cartazes nessa Espanha vai funcionar como um sistema de coordenação social, né. Então os cartazes eles têm essas mensagens políticas, né, mas em alguns casos nós vamos ver coisas muito específicas do dia a dia. Não dê informações, cuide da água, não beba, né, o problema do alcoolismo é um problema muito forte e tal. Então ele funciona como esse sistema ali de se coordenar essa sociedade em guerra. Bom, e o último ponto, né, a questão da diversidade de atores. Como é uma mensagem assim imagética, né, uma mensagem icônica, nós podemos fazer vários tipos de leitura. A leitura que eu fiz ela é uma leitura política, dentro do campo republicano, dentro das disputas entre esses republicanos. Pode fazer uma leitura estética, pode fazer, enfim, uma técnica, mas a minha leitura é uma leitura política, até porque eu não sei desenhar um palito na minha frente, né, então não tenho nem capacidade de avaliar muito esses desenhos. Pode passar ali, por favor, Floyd. Bom, o cartaz enquanto instrumento de propaganda, instrumento de comunicação de massas, né, é francês, né, ali do final do século XIX, né, esse é o cartaz do Jules Cheret, e que ele vai colocar algumas das características dessa comunicação do cartaz. Uma imagem simples, né, onde desenho e texto se combinam para passar uma mensagem. Provavelmente quem não lê francês, né, vai entender a mensagem desse cartaz. É um show dessa coquette lá, francesa lá, do século XIX, estilo Moulin Rouge. Né? Ela dançando, a mãozinha ali tocando um instrumento, já nos passam a mensagem de cá. Pode passar ali, por favor. Exemplo esse já é um cartaz do período da Guerra Civil Espanhola, do Bardazano, Josep Bardazano, falando sobre questões próprias, né, dessa questão de coordenação social que o cartaz tinha, né, a questão da higiene, né, foi um ponto explorado. Pode passar ali, por favor. Bom, pronunciamento e revolução. O primeiro etapa aqui da nossa fala. Pronunciamento é um termo que se usa dentro da política espanhola para falar sobre as intervenções que os militares vão fazer na política. Era um costume político, né, lá dentro da Espanha que, sei lá, em determinada crise nós temos os militares intervindo. Algo semelhante como acontece no Brasil, de vez em quando e tal, acontecia na Espanha e se dava esse nome de pronunciamento. Por quê? Porque começava com um pronunciamento de algum general, fazendo, sei lá, uma leitura de contexto, né, e depois utilizando a força para intervir na política. Né. A Guerra Civil Espanhola, ela começa com um pronunciamento. Franco, a partir lá das Astúrias, faz o seu pronunciamento e inicia o seu avanço a partir do sul da Espanha em direção às áreas mais centrais, industrializadas, como Madrid, Barcelona e Valência. Né? Quando nós temos o pronunciamento do Franco e o início da Guerra Civil, o governo republicano, né, que havia sido... O pronunciamento foi em julho de
de 1936. O governo assumiu em fevereiro de 36. Né? Era um governo de esquerda depois de alguns anos de governo de direita na República. Bom, Franco faz seu pronunciamento e o governo, digamos que não vai dar muito crédito, né, para esse pronunciamento. Vai achar que é um blefe, não vai levar a sério a ameaça de guerra. Né? Mas enquanto o governo está numa posição assim titubeante, né, vacilando em relação à ação franquista, a Espanha, em função ali da sua grande sindicalização, das suas organizações políticas, já começam a organizar a resistência. Uma resistência que vai se aproveitar desse vácuo deixado pelo governo e vão tomar para si, né, essa resistência vai tomar para si as ações que supostamente caberiam a esse governo. As propagandas de cartazes nesses primeiros meses seguem essa lógica. Né? São organizadas a partir dos sindicatos. Né? Então nós temos dois sindicatos: os sindicatos de desenhistas profissionais, sediados em Valência, e o sindicato de profissionais de belas artes, situados em Madrid, apoiados em gráficas que foram coletivizadas logo nesses começos de conflito, nesses princípios, nesses primeiros meses da Guerra Civil. Né? Então, apoiados nisso, vão organizar essa propaganda contra a insurreição do Franco e convocando as pessoas a tomarem partido nesse conflito. Essa tomada de partido vai se dar principalmente a partir de uma retórica que vai falar sobre revolução, a revolução na Espanha, e a partir da milícia. Né? O exército espanhol estava dividido, né? Uma parte com o Franco, uma parte com o governo não tomava nenhuma atitude, as milícias de trabalhadores, de trabalhadoras, camponesas e tal, vão começar a se organizar, e essa primeira propaganda, esses primeiros meses da propaganda, nós temos o miliciano como o grande protagonista. O miliciano e a revolução são os grandes protagonistas desses primeiros meses de propaganda. Esse cartaz, ele é, se eu não me engano, ele é de agosto de 1936. Ele não tem autoria, né? Enfim, o autor acabou não colocando o nome, e vocês vão perceber que ele apesar das bandeiras ali colocarem questões políticas, né? A bandeira da Catalunha, a bandeira anarcossindicalista, uma bandeira vermelha comunista, não há o nome das organizações. Vocês vão ver a partir essa nossa leitura é uma leitura cronológica. Vocês vão ver que vai começar a aparecer cada vez mais nomes de organização: Confederação Nacional dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores, Partido Sindicalista, enfim, isso vai começar a aparecer. Mas até aqui não, é só uma propaganda de convocação, de mobilização para a ida às milícias. Essa é uma pose clássica, né? A gente lembra daquele cartaz estadunidense, né, do tio Sam apontando, né, também para o espectador. Há um cartaz inglês também com essa mesma mensagem. Enfim, essa composição do apontar o dedo, ela é uma composição já clássica nesses cartazes de convocação. Né? O miliciano, ele é sempre o trabalhador que vai se converter em armas. Né? Então, o macacãozinho azul, né? Vocês vão ver também outras roupas, né? Vocês vão ver que elas, enfim, é essa pessoa, né? Esse trabalhador que se converteu, que pegou em armas para defender, sei lá, a República, enfim, depois a Revolução. Vocês podem observar que de fundo, né, essas milícias, elas não têm unidade. Né?
tem uns ali que estão vestidos de soldado, outros que estão vestidos com um macacão, alguns estão de boina, outros estão de capacete, né? Porque é justamente um pouco da característica dessa luta das milícias nos primeiros meses do conflito, né? Uma certa espontaneidade, né? uma certa assim, mais mobilização para a guerra do que propriamente uma questão de organização. Nesse momento em que o miliciano ele é o protagonista dessa propaganda, vocês vão ver que a figura feminina ela aparece pegando em armas, né? Em relação a essa interpretação, né, não podemos deixar de ter em mente que a sociedade espanhola, nesse começo ali do século XX, era, enfim, bastante machista e tal, e essa figura feminina ela faz, digamos que, um duplo papel. Ela está colocada no sentido de convocar os homens a defender as suas mulheres, né? Então a mulher convocando o homem, né? Porque se vocês observam atrás é só homem que tem, né? A mulher convocando o homem para defender lá a sua revolução no seu país, mas também ela está colocada aqui, ela é um elemento protagonista dessa atividade miliciana, né? Quando nós vamos ter aqui adiante a formação do Exército Popular e uma unificação no campo republicano, uma das condições vai ser o afastamento da mulher da linha de frente, né? Quem já viu aquele filme Libertárias, né? Libertárias ele toca um pouco nesse tema, né? Quando tem a desmobilização das milícias, uma das questões polêmicas é justamente recolocar a mulher no lugar, enfim, de onde ela tinha saído. Então, é um cartaz catalão, né? A gente vê pela questão da língua e pela questão da bandeira. Provavelmente circulou por Barcelona e Valência, essa região, que foi a região onde tivemos um aprofundamento dessas questões mais revolucionárias, as coletivizações, né? Que foram aprofundadas nessa região. Pode passar para a gente, por favor. Segundo, esse aqui já é um segundo cartaz, né? Ela já não é tão a figura da miliciana, né? Mas ela é uma figura feminina, né? Protagonizando um cartaz que aqui já temos uma pequena diferença, né? Aqui nós já temos um certo proselitismo político. A gente tem lá duas instituições anarquistas aqui. O grupo Mulheres Livres, né? Que era um grupo de mulheres lá da Espanha, organizadas a partir da CNT e tal, com pautas assim, bastante progressistas para essa época, né? E a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores, né? Então, a Vossa Família a constitui todos os lutadores pela liberdade. Então, convocando de alguma maneira, essas mulheres a, digamos, sair desse seu... Vocês veem que essa representação aqui já não é mais uma representação tão de trabalhadora, digamos, de fábrica, né? Ela já é uma trabalhadora do lar, ela já mais parece assim uma senhora que trabalha no lar, lenço, o saião e tal, é uma mulher então mais clássica nesse sentido. Pode, por favor, pode passar. E por fim, nós temos aqui a coluna de ferro, né? Ela é uma milícia organizada em Valência e Barcelona, que vai ter uma atuação muito forte na luta em Aragão, se eu não estou bem enganado, né? E aqui a gente tem esse elemento clássico desses primeiros meses da guerra, que é o operário convertido em soldado, né? Ele está vestido como operário, né? Sua roupa é uma roupa de operário, não é uma roupa de soldado, convocando os seus iguais para a luta contra enfim, aqui no caso a luta pela revolução, né? Então, ingressando nas milícias, fortalece a revolução. Então, de alguma maneira, essa propaganda, principalmente essa que é capitaneada pela CNT e pela FAI,
ela vai buscar estabelecer esse conceito. A ação da milícia é a ação pela revolução. Vai tentar juntar essas duas ideias num conceito só. A coluna romana, essa coluna meio romana, meio grega aqui, representando então a própria milícia, propriamente dita, né? Obreiro, né? Uma das características dos cartazes é que sempre tem um vocativo, né? No anterior era mulheres, agora aqui são os obreiros. Outro ponto importante é que, isso até eu deveria ter falado um pouco ali no começo, é que, bom, a gente tem essa questão os sindicatos de desenhistas que vão tomar frente nessa ação propagandista. Nós temos gráficas que são coletivizadas e que vão ser usadas para a produção desses cartazes, produção e distribuição, né? Mas esses desenhistas, eles não tinham, eles vão fazer cartazes para vários atores, vários editores diferentes, né? Então, nós vamos ter caras que vão fazer até cartazes para editoras que em algum momento vão estar em conflito, né? Então, é importante que vocês percebam que ao longo dos cartazes, né, o nomezinho das associações, sindicatos, partidos que estão apoiando esse desenho, eles estão ali colocados porque eles são parte importante, né? O cartaz é sempre uma fala do cara que encomenda com o cara que desenha, né? Slide, pode passar, por favor. A luta miliciana, né? Pode voltar ali, por favor. Vamos fazer uma surpresa. Esses primeiros meses de conflito, né, de agosto até novembro de 1936, vão ser marcados por um forte avanço, né, das forças franquistas do sul em direção ao centro da Espanha, né. Madrid vai se tornar chave a partir de novembro de 36 na luta ali de resistência, né, contra o ponto onde o franquismo estava chegando mais próximo das regiões onde a revolução estava bem adiantada, né. Em Madrid vai morrer o Duque, né, em novembro de 1936, e em Madrid que eles vão colocar aquela faixa clássica, né, que virou bordão hoje em dia, que as pessoas usam e nem sabem de onde são, que é o do não passarão, né, que vão colocar ali na entrada de Madrid, na entrada da cidade universitária, fazendo então essa referência a essa luta, né. Bom, vai haver uma reorganização no campo republicano no sentido de tentar reverter um pouco esse isolamento que a Espanha estava passando, né. Tanto a França como a Inglaterra, né, principalmente essas democracias liberais, vão adotar uma certa tática de não intervenção nesse conflito, né, enquanto que do outro lado alemães e italianos estavam apoiando lá bastante, né. Nessa reorganização, né, nós também temos novas concepções em relação a essa luta, né. E a partir de agora nós vamos começar a ver dentro do campo republicano as disputas entre esses atores, né. Então nós vamos ter agora, digamos que a primeira disputa, a primeira grande concentração assim de conceitos de cada um desses lados vai ser ganhar a guerra ou fazer a revolução, né. Vão se organizar em torno desses dois polos aqui. Então, pode passar aqui para nós, por favor. Esse cartaz aqui, eu vejo que foi utilizado, não sei quem foi que fez o cartaz, mas utilizou
esse elemento, né, um elemento desses cartazes aqui, é um cartaz ali já tem assinatura, né, e já tem carimbo do governo. Se antes essa propaganda ela estava, digamos que descentralizada, né, espalhada por vários setores da Espanha, agora vai haver um esforço por parte desse governo, de coordenar, centralizar essa ação propagandista, né? Ali em cima, esse símbolozinho ali do governo é da Junta de Defesa de Madrid, que foi a partir dela que se reorganizou parte desse setor de propaganda, desse setor de cartazes, né? Quais são os novos valores estabelecidos a partir dessa propaganda? Unidade, né? Então vocês vejam que o nosso protagonista do cartaz, ele está chamando, né, diferentes correntes políticas, comunistas, socialistas, comunistas, anarcossindicalistas, comunistas e catalães, numa linha, né, de ação única, cujo objetivo agora era vencer a guerra. Está claro aqui no cartaz. Primeiro, ganhar a guerra. Menos palavras vãs, né? Menos palavras vãs. É uma crítica de leve em relação a esses grupos que defendiam o aprofundamento da revolução, porque ainda havia essa necessidade de uma unidade em torno de, enfim, ganhar esse conflito. Se vocês reparam nas opções que o desenhista fez na hora de elaborar os combatentes, vocês estão vendo que agora nós temos algo muito mais próximo do soldado profissional, né? Capacete, né? Uniforme de tipo mais militar, como bota e tal, né? Substituindo aquela figura do trabalhador que pegou em armas, né? Então aqui nós temos, né, esse novo slogan, ganhar a guerra, né? Essa organização que agora está se tornando um pouco mais semelhante ao exército, e esse sentido de chamar para uma unidade, em torno desse slogan aqui. Pode passar, por favor. Também um cartaz da Junta de Defesa de Madrid, né? Aqui o soldado ele já está estabelecido, já é um soldado clássico, né? Já é um soldado, enfim, que já está bem caracterizado como militar. Vocês veem que ele até não tem nem diferença de um para o outro, né? Já é um sentido de unidade. E aqui a crítica ela já é mais, se antes a crítica ali era mais levezinha, menos palavras vãs, aqui a crítica já pesou um pouco a mão, né? A gente está dizendo assim, basta de ensaios e projetos, né? O castelinho de cartas ali para denotar a fragilidade, né, desses chamados ensaios revolucionários, e chamando o slogan clássico, né, desse novo período aqui, dessa virada de 36 para 37, que era primeiro ganhar a guerra. Então aqui nós já temos essas cisões, essas disputas dentro do campo republicano, elas já estavam começando a ficar mais pesadas. Vai ter um caso clássico lá da disputa pelo ponto da telefonia em Barcelona, né, que vai ser um conflito entre a CNT e o governo, que é mais ou menos aqui desse período aqui, ok? Slide, por favor. Um elemento que vai aparecer bastante, né, nessa propaganda de cartaz, nessa virada, né, da fase da milícia para a fase do soldado, é a questão do mando, né, a questão do ordenamento. Nós temos uma dificuldade por parte do governo espanhol de controlar essas milícias, né, de controlar essas
aqui nós já temos sendo encaminhado esse processo de controle das milícias, desmobilização das milícias, em torno de uma cadeia de comando só, a partir do governo do Largo Cavaleiro, lá, que assumiu alguns meses antes. Né? Vejam que as representações são representações típicas de soldado, né? E esse aqui é um cartaz que na verdade está rasgado ali embaixo, mas aqui temos isso também aparece bastante nessa produção de cartazes, que é a representação do fascista ou do nazista ou do falangista, né? Dentro desses cartazes republicanos. Aqui essa é a representação do burguês clássico, né? De cartolinha, meio gordinho e tal, e ele está rasgado ali, mas acho que dá para entender que é uma suástica que ele está em cima, né? Ali nessa parte de baixo ele está sobre uma suástica, né? Então, esse mando único, essa disciplina, eram as melhores armas contra o burguês fascista nazista aqui da Espanha. Todos esses cartazes eles foram tirados foram digitalizados, né, pelo Ministério da Cultura da Espanha, né? Então tem todos eles lá, tem todo esse universo lá. Esse rasgado é bem, enfim, característica dessa fonte ali, né? Enfim, o que sobrou dele foi um pedacinho rasgado. Pode passar aí, por favor. Se antes essa propaganda estava conclamando, né, no sentido de substituição do miliciano pelo soldado, aqui agora a gente já tem a formação, aqui estamos começando a formação do Exército Popular. O Exército Popular é uma tentativa do governo de dar alguma credibilidade frente a essas democracias liberais, principalmente França e Inglaterra, tentando, né, conter os elementos mais radicais desse processo revolucionário que se desencadeou dentro da Guerra Civil. Aqui a mensagem ela é bastante clara, né? Fundir as milícias em um exército popular, com uniforme, né? Capacetezinho uniforme, mas esse uniforme composto, né, por esses diferentes elementos dentro da Espanha, né? Uma bandeira que agora aqui é novidade é a bandeira lá em cima, lá do País Basco, né? Que vai também ser parte integrante desse exército popular. Então aqui já temos substituído o miliciano. Agora, quem é o protagonista dessa propaganda são os soldados, né? É o soldado regular, é o soldado hierarquizado, é o soldado, né, clássico, que vai ser então o protagonista dessa luta. Slide, por favor, pode passar. Essa questão do ganhar a guerra e revolução, né, não vai ser, como eu disse, a experiência do cartaz ela nunca é única. O governo ele pode estar lançando um monte de cartaz falando sobre os benefícios de um exército único, aquela coisa toda. Entretanto, né, vai haver contestações no âmbito do cartaz, né? Então, por favor, vai. Esses são cartazes desta mesma época, onde nós temos esse processo ali de transformação das milícias em exército, né? E são cartazes então de resistência. O Fragua Social era um diário, né, um jornal desse período, né, em que ele vai apresentar um outro conceito, e que também vai ser defendido muito por anarquistas, né, de que bom, essa centralização no exército desmobilizou o espírito revolucionário. Durante o conflito, muitos anarquistas vão trabalhar com essa ideia de que guerra e revolução não se separam, são coisas juntas, né? Enfim, se trabalha elas junto para que se vença o fascismo, né? Então, aqui está estabelecido, não temos a vestimenta do miliciano clássico, né? Esse nosso soldado aqui, ele está representado nu, né? Mas podemos supor
enfim, que se trata de um miliciano, que se trata de um revolucionário, né, em função da questão do lenço, da questão do armamento, mas também pela mensagem ali do texto, né. Esse é um cartaz, assim, em termos dessa estética, do cartaz assim, mais sintética, né, ele não é tão sintético assim, ele tem muito texto, né, mas a sua mensagem é clara, não se pode separar guerra e revolução. Próximo cartaz, por favor, Floyd. Cartazinho da CNT, do Sindicato Regional das Indústrias de Água, Gás e Eletricidade. Vejam, né, a diversidade de gente que está produzindo cartaz nesse momento aqui. La revolução não se contém, né, que essa crítica em relação à ação do governo, né. Então aquela água rompendo a barreira, né, digamos que seria o espírito revolucionário, né. Esse elemento aqui, na verdade, é uma mão puxando, né, Poxa, como é o nome disso aqui? Alguém me ajuda? Embaixo ali? Ela está puxando isso aqui, Puxa, como é o nome disso aqui? Turbina. Uma turbina. Então, a revolução, né, o espírito revolucionário seria a força motriz dessa luta, né, contra o fascismo, né. Então, aqui crítica a essa posição do governo de conter o espírito revolucionário na tentativa de ganhar o conflito, né, Então aqui ele é um cartaz assim, bem propício para trabalhadores do setor elétrico, né, porque enfim trabalha com esses elementos ali próprios dessa indústria, tá ok? Pode, por favor, pode passar. Bom, se essa reorganização do exército, das milícias, num exército, passava então por uma série de situações e tal, uma dessas situações era a recolocação da mulher, não só nessa propaganda, mas nessa sociedade em guerra, né? Então temos aqui um novo velho lugar da mulher. Que lugar é esse? Floyd, por favor. A retaguarda, né? Temos dois planos, né, nesse cartaz. Aqui, o plano em azul é o plano da retaguarda, onde a mulher está assumindo, né? Então temos aqui elementos que nos remetem à indústria, né, uma produção que não pode parar, enquanto que lá no fundo nós temos um soldado, né, digamos que representando a linha de frente, né? Então a retaguarda não estará abandonada, né? Não estará abandonada por quê? Porque a mulher está assumindo esse posto, né? Esse posto que, enfim, os homens acabaram deixando de lado. Esse daqui é um cartaz da Juventude Socialista, né? Apoiadores, enfim, desse governo que se reorganizou e que, enfim, está reorganizando as linhas de conflito, né? Floyd, por favor, próximo cartaz. A mulher também quer ajudar a guerra. Ajudemos, vamos ajudá-la. Então, aqui elementos que nos colocam essa mulher numa situação de trabalhar na indústria, né? Aqui de uma maneira, um certo tutelamento de um homem ali representado aqui de costas, né? Mas vocês veem que esses cartazes aqui, né, 37, 38, nós já temos a recolocação da mulher. A mulher agora ela está no campo na retaguarda. Ela já não aparece nessa propaganda pegando em armas. Ela já não aparece nessa propaganda como uma miliciana. Ela aparece como uma trabalhadora dessas indústrias para que a guerra ela continue acontecendo, né? Secretaria de Agente Próprio. Aqui já é esse cartaz, ele já é de um período onde o Partido Comunista Espanhol, ligado ao
Stalin, né, ligado a Stalin, já assumiu o controle do governo na Espanha, né? Então, enfim, utilizam essa retórica bem leninista, na organização dessa propaganda. Pode, por favor, pode passar. Houve em 1937 a chamada Conferência Internacional de Mulheres, né? De mulheres, onde elementos e elementas do Partido Comunista Espanhol participaram, né? E voltam para a Espanha com algumas diretrizes. Uma dessas diretrizes era justamente fazer essa associação da mulher com o trabalho na retaguarda, o trabalho nas indústrias, né? Então a mensagem desse cartaz ela é relativamente bem simples, né? Passe a mulher esse lugar na retaguarda, esse lugar nas indústrias, né? A gente vê que elas, diferentemente do cartaz anterior, que ela ainda estava vestindo aquele saião, né? Aqui já é uma mulher vestindo um macacão clássico da representação do operário, né? Dessa representação desse operário. Então, nessa reorganização do governo republicano, a partir dos socialistas e depois dos comunistas, onde tu tem a desmobilização das milícias, tu tem também a recolocação da mulher nessa organização de guerra. Ela agora está na retaguarda, ela agora está trabalhando na indústria, né? Ela não está mais na frente. Retomo de novo o filme Libertárias, que toca nesse ponto aqui também de uma maneira bastante dramática. Bom, pode? Obrigado, Flávio. O nosso miliciano, ele não vai ser esquecido, ele também vai ter um novo ele vai ter um novo lugar nessa propaganda. Pode passar em frente. E que lugar é esse? Ele está na memória. Agora, o miliciano nessa propaganda, ele é celebrado como alguém que está no... como é que é o nome? Carolina. Carolina, então muito com a Carolina. Nessa propaganda a partir ali de 37, 38, o miliciano, né, ele é alguém que a gente celebra, mas é alguém que está no passado, está lá atrás. Ele não é um protagonista dessa guerra. Ele é alguém de que nós lembramos de uma maneira positiva, que teve uma função específica, que foi conter, nesses primeiros meses da guerra, o avanço dos franquistas, né? Mas ele está no passado, né? Ele já não é mais presente. Esse cartaz aqui é de um cara chamado José Bardassano, né? Para a juventude socialista, né? A estrelinha vermelha era o símbolo dessa juventude socialista, representando essa ação do miliciano em julho de 36, né? Quando estoura, quando dá o pronunciamento e nós temos o conflito, né? É a representação clássica do miliciano, né? O operário que tomou em armas, né? Camisa, calça, mochilinha, armamento, né? Quebrando o símbolo da falange espanhola, né? Que era aquele feixe de flechas semelhantes ao do fascismo italiano. Então, o miliciano ficou no passado. Né? Aqui um outro cartaz, esse aqui é do Carles Fontseré, também celebrando esse miliciano, né, como um elemento importante desse conflito, mas que já não é mais o protagonista dessa guerra. Né? Aqui já é um cartaz até da CNT. A CNT, evidentemente, a CNT a gente não pode tomar ela como um bloco, né, como uma coisa só, né? Mas o Comitê Nacional da CNT, que vai apoiar esse governo, tanto dos socialistas como dos comunistas, né? Vai apoiar esse governo, né? E vai também trabalhar nessa desmobilização das milícias. Então, mesmo a CNT, que
que em alguns setores não queria essa desmobilização e que vai fazer essa crítica à contenção desse espírito revolucionário, também vai tratar esse miliciano como alguém que ficou no passado, alguém para ser celebrado. Pode? Por fim, para a gente concluir, né, acho que... Não, passei o tempo. Esse próximo cartaz, o último cartaz que a gente vai ver, ele é de 1989, o último ano da guerra. E digamos que ele é uma composição bem interessante porque ele, digamos que sintetiza, né, todos esses elementos que a gente foi trazendo até agora. Substituição do miliciano pelo soldado, mulher na retaguarda, enfim, vamos ver o cartaz aqui para a gente ver. Para assegurar a nossa independência, aqui ficou um pouco escuro, mas é uma linha de guerra das trincheiras à retaguarda. A linha de guerra, né, nós não podemos dizer que isso é uma milícia, isso é um exército. Né? Tem comando, né, tem hierarquia, tem soldados armados, vestidos, uniformizados profissionalmente. Né? Profissionalmente. No fundo, temos as mulheres, né, trabalhando lá na linha de retaguarda, né, cuidando da produção, mantendo a produção ativa, para que esse esforço de guerra ele fosse possível. Né? Então, aqui está, digamos que sintetizado um pouco essa narrativa que eu procurei fazer em relação a esse cartaz. Né? São 3.000 cartazes, a gente viu no máximo 20. Né? Então, digamos que foi, imagine um novelo, né? Eu puxei uma linha, né? Mas existem outras tantas leituras que são possíveis. Né? Então, aqui, 39, as milícias já estão desmobilizadas, as mulheres estão colocadas no seu novo velho lugar, né? A profissionalização, a hierarquização, a formação desse exército, ela já está estabelecida. Né? A guerra vai ser concluída em setembro de 39, né? Com a vitória dos franquistas, né? Colocando então todo esse esforço, né? Terminando todo, né? De uma maneira bastante trágica, né? Principalmente para as pessoas desse campo, esse chamado campo republicano, né? Que juntou, enfim, um monte de gente. Ok? Pessoal, minha apresentação era isso. Acho que agora a gente vai, se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês quiserem colocar, agora é a parte do debate, né? Essa questão que eu queria levantar, talvez não seja o objeto da tua análise. Sim. São questões de cartazes, mas de certa maneira não fica muito explícito nesses cartazes, mas analisando os filmes que a gente andou passando aqui, isso eu posso dizer, não é uma análise que tu propôs possivelmente fazer, mas eu queria levantar essa questão. Em alguns momentos, em alguns cartazes, mostram que havia, sim, também, de certa maneira, não sei se tão grande assim, uma certa disputa entre o comunismo e o enfrentamento dos anarquistas. Né? Sim. E tem momentos assim, de cartazes que a gente vê que isso aconteceu. Eu não sei se você quer comentar isso. Não, quando eu elaborei essa narrativa assim, sobre esses cartazes, a ideia era justamente trabalhar em cima dessa disputa entre comunistas e anarquistas sobre os rumos desse campo republicano. Né? Então, à medida em que tu tem a formação desse exército popular,
formação, digamos que se a gente for colocar assim em polos, né, alguns anarquistas, não todos, né, vão estar trabalhando com a ideia de que, bom, a revolução, as milícias são a força, né, armada dessa revolução e, digamos, essa é a nossa força motriz para vencer o fascismo. Então aqui está estabelecido o campo anarquista. No campo comunista, principalmente naqueles cartazes ali a partir de setembro, outubro de 36, né, já está se organizando em torno do vencer a guerra. E o vencer a guerra a partir da formação de um exército que era controlado por esse governo, que era mais socialista, né? e depois que era mais centralizador, né? Então fica assim, latente, né, essa disputa dentro do campo republicano. E se a gente pega essa experiência do cartaz, principalmente no primeiro ano da guerra, essa disputa ela fica bem, a gente consegue ver ela bem, assim, bem evidente, assim, ela fica bem clara, né? É porque tu colocaste dentro de uma perspectiva de tempo, né? Sim. Nos primeiros cartazes a gente vê isso, onde, por exemplo, a milícia acontece mais, né? E depois o desenrolar da história, como tu colocaste, a questão de um exército já, digamos assim, mais centralizador e profissional, né? Sim. E na linha do tempo isso a gente consegue observar isso, né? Não, isso fica nessa visão assim, mais cronológica, isso fica bem marcado, né? Sim. Essa transformação, assim, a gente vai vendo o miliciano, né, como esse protagonista, principalmente nesses primeiros meses. O obreiro, né? O obreiro e tal, que depois ele vai saindo, né? Ele vai deixando de aparecer nessa propaganda. A participação da mulher também, né? A gente começa a observar isso, né? Ela começa a ter um lugar, né, específico, que é na retaguarda. Né? Sim. E isso também é consequência desse processo ali de profissionalização do exército, né? Sim. Então isso tá marcado. Existem também propagandas franquistas, né? Cartazes franquistas, né? Mas o legal da experiência dentro do campo republicano é justamente ver esses antagonismos dentro do campo, assim. E às vezes até, por exemplo, existem casos de que a gente pensa, por exemplo, vamos pensar na CNT, que a gente vai falar em anarquismo, né? A CNT era, né, o sindicato, a confederação de sindicatos dos anarquistas. Mesmo a CNT, dentro dela, vão ter conflitos em relação a essas posições, assim. Aceitar esse exército único, não aceitar, desmobilizar as milícias, não desmobilizar, né? Então, tem setores dentro da CNT que vão, né, comprar essa ideia aí de que, bom, temos que entrar dentro desse exército, é a nossa chance de ganhar o conflito. Enquanto outros, né, já vão fazer mais essa questão da crítica, né? Aquele diário lá, o Frágua Social, ele era de membros da CNT e que vão ser muito críticos a essa questão, porque quem era crítico a essa questão da formação do Exército Popular vai defender a ideia de que, bom, isso mataria esse espírito, né, que se levantou quando teve o pronunciamento lá do Franco, né, que era um espírito revolucionário, radical, né, que tem as coletivizações e tal, né, então que isso mataria esse espírito, né, então por isso que eles vão se opor à formação desse exército, mas a CNT, a sua direção, vai ser, enfim, de alguma maneira vai entrar nesse governo e vai participar da formação desse exército, né? Então, a experiência do cartaz, ela consegue nos mostrar justamente isso, né? Essas disputas dentro desse campo, né? As disputas dentro desse campo republicano muito fortes, assim, que vão passar a guerra toda, né? Vão passar a guerra toda. Cara, eu tenho uma questão. Você estava falando. Não. Tem uma questão que é mais iconográfica.
tem aquela figura da mulher em destaque, e tu falou justamente da ambivalência daquela figura, né, que ela representava ali mais de uma coisa. E eu te pergunto se eu não teria uma terceira ainda, que é a figura da mulher representando a República, que é uma iconografia comum, né, por exemplo, na Revolução Francesa, com aquela figura da Marianne com barrete frígio na cabeça. Sim. Se não teria essa ideia também. É uma leitura que pode ser feita, assim, né? Mas é que geralmente quando está representando a mulher como a República, ela está com umas vestes mais soltas, assim, né? Claro. E aí Mas aí a gente está falando de uma República sindicalista, né? Uma associação nesse sentido, uma República de trabalhadores. Nesse sentido, tanto é que uma das bandeiras que tem ali atrás é uma bandeira. Vamos voltar lá. Aí. É uma bandeira da Catalunha, né? E a Catalunha ela tem muito essa questão de se organizar politicamente em torno de uma ideia republicana em oposição ao monarquismo que Madrid representaria. É uma leitura. Para mim isso é um acréscimo, né? Ela pode de fato. Eu li ela como a questão da obreira que pegou em armas, da mulher que conclama o homem, né? Mas acho que é uma leitura bem. Principalmente se a gente pega em questão de tradição, né? Claro. Até no Brasil se tentou fazer isso, na época da proclamação da República. O José Murilo de Carvalho fala naquele livro dele, A Formação das Almas, nessa ideia de que no Brasil não deu certo porque a mulher não votava na República não. E então houve essa contradição com relação aos símbolos da República. Sim. Mas existe uma tradição de representar a República como uma mulher. Não, certamente. Não, com certeza. Pensando em termos dessa tradição iconográfica, é uma leitura totalmente aceitável, né? Do positivismo. Nessa tradição, assim, de... Não, com certeza. Que a outra figura que vem depois dessa daí, que é a mulher mais campesina, mas ela está de busto à mostra, né? Pois é, mas volta ali, vamos ver naquela imagem. Tu acha que é um topless por parte dela? Eu acho que é os braços, né? Eu acho. Pois enfim, ela tá. Geralmente essa questão do busto à mostra, do nuna, nessas representações, geralmente se associa a uma ideia de, sei lá, um certo idealismo, ou uma pessoa que tem pureza de ideias. Sim. A ponto de estar, né? A ponto de estar nua. Peito aberto, né? Exatamente. Então, de alguma maneira pode ser. Podemos fazer essa leitura, né? Bom, imagem tem essa característica, né? A gente pode ler elas de um monte de gente, né? Por exemplo, bota lá naquele lado o cara que está pelado, né? Na Espanha, né? Nessa época aqui, tu tem dentro dos anarquistas muitos que estão falando sobre naturismo, né? Essa ideia já estava ocorrendo. Já ocorria nesse espaço, né? Então os anarquistas representaram também pode ser essa questão de sinceridade dos seus ideais, mas também uma ideia que se compartilhava nesse momento, né? Enfim, mas de certa maneira parece que já era uma antevisão do anarcoecológico, né? Não, com certeza. E também uma coisa assim que eu percebo assim, que foi muito forte entre anarquistas a partir, sei lá, da década de 40, 50, que, enfim, isso é uma leitura bem generalista, né? Que começou a trazer para a sua conduta individual as questões políticas, né? Então, entre anarquistas, assim, coisas sobre alimentação, relações, sei lá, éticas entre homem e mulher, sexualidade e tal, ficaram muito fortes, assim, muito grandes, né? A partir da década de 50 até os dias de hoje, né? E bom, o naturismo também é uma questão de uma ética individual, né? Individual e coletiva, mas principalmente individual, e que, enfim, começa a ganhar corpo dentro desses grupos anarquistas, né? Enfim, circulando aqui pelos
essas questões, né? Essas questões. Chefe, se Oi? quiser encerrar, não sei. Bom, pessoal, eu tô por vocês, assim, eu trouxe o pendrive errado, eu tive que montar, mas eu trouxe todos os cartazes. Você tinha trazido Isso esse. aí daria Não, é verdade, eu poderia ficar aqui horas vários falando. dias. E aí eu organizei os cartazes pelos editores, né? Porque tem o cara que desenha, né? Tem o editor, que é quem encomenda, e geralmente os editores são os partidos ou as organizações, e a lista de editores ela vai para mais de 30. Né? Então, assim, isso não vou dizer que confirma, né? Mas mostra essa questão dessa diversidade de pontos de vista, né? Dessa experiência do cartaz. Né? A gente não viu alguns cartazes bem clássicos, né? Porque, enfim, fugiu um pouco da leitura que eu estava fazendo em relação a essa guerra civil. Então, enfim, tem. Acho que o nome desse evento aqui são Lições, né, da Guerra Civil Espanhola. Eu estava pensando nisso quando estava vindo para cá, sobre que lições a gente pode tirar disso, né, dessa experiência do cartaz. E principalmente nesses primeiros meses, assim, em que houve um certo vacilo do governo em relação ao combate ao franquismo, né, e a sua tentativa, né, de golpe militar, esses desenhistas nos mostraram que se estão organizados, né, é muito fácil e muito rápido agir. Né? Então, esses caras inundaram principalmente os grandes centros urbanos com esses cartazes logo nos primeiros dias do conflito, porque estavam organizados, tinham seus sindicatos, né? E aí essa sindicalização com um processo revolucionário permitiu condições de produção para essa gente, né? A ponto de agir enquanto que o Estado estava vacilante. Né? Mas tu consegues identificar uma certa diferença sobre a questão de cartazes nas duas regiões, Madrid e Andaluzia? Vê alguma diferença assim, artística ou de foco? A questão, por exemplo, a Andaluzia foi a primeira região que Franco conquistou. Então a Andaluzia ela fica, digamos que um pouco distante dessa produção de cartazes. Existiram 3 centros produtores de cartaz: Madrid, Valência e Barcelona. Em Valência e Barcelona, a temática da revolução ela era muito forte, né? Não só em termos assim estéticos, mas também de conceitos, né? Que enfim, propaganda vem de conceito, vem de ideia, né? Então, nessas duas regiões, primeiro, essa questão de ganhar a revolução muito forte, e nos cartazes assim, catalães e tal, tem essa marcação assim, identitária, né, de fazer o cartaz em catalão. Né? Essa questão catalão. Uma questão mais regional, assim. Marcar essa regionalidade assim, ali estava bem forte. Tem cartazes também que são feitos lá no País Basco, mas o basco, assim, para mim, o catalão ainda tu consegue, que é bem parecido com o francês e tal, sim. Tu ainda é uma semelhança. O basco, para mim, é indecifrável. Até passei longe deles, mas tem cartazes bascos. Em Madrid, né, Madrid esteve sempre muito sob pressão nesse conflito. Né? Foi, digamos que, o grande palco, né, da luta ali contra o Franco. Né? Madrid foi a região mais, onde a luta ela foi mais terrível. Assim, né? Então, em Madrid, essa questão de ganhar a guerra, né, essa escolha de ganhar a guerra, essa escolha do soldado, essa escolha estética pelo soldado, ela é mais forte, ela é mais marcada ali. Eu não fiz se a gente for pegar em termos assim
esses cartazes eles se filiam, né, a essa tradição do monumentalismo soviético e tal, né? Mas, enfim, não é uma área que eu domino, então eu não resolvi me aprofundar muito nisso para não ficar falando bobagem, né? Resolvi fazer assim essa leitura mais política, né? Mas se vocês fazem essas comparações e tal, vocês vão ver muitas semelhanças, né, entre essa produção de cartazes e a produção de cartazes soviéticos e tal. Esse, por exemplo, assim, na minha opinião, esse é um cartaz, talvez seja um dos mais, digamos assim, com uma preocupação artística. Sim. Tem outros que já são, assim, digamos, entre aspas, meramente propagandistas, não estão muito preocupados se vai ser bonito ou não, é mandar uma mensagem. Né? Tem uma característica dessa produção, é que esse sentido, tem um sentido de urgência muito forte, assim, então às vezes nem tinha condições de se pensar, né, mais artisticamente, mais elaboradamente esses cartazes. Havia muita pressa, né, em produzir, então se reproduzia muito assim certos chavões, se usavam muitos clichês para fazer esses cartazes, para tentar produzir eles os mais rapidamente possível. Em Madrid, né, tem um dos cartazistas, né, um dos cartelistas lá, que é o Carles Fontseré, né, ele até é catalão, mas ele trabalhou boa parte da guerra em Madrid, e ele vai falar que muita da produção dos cartazes de Madrid foi feita sob bomba na cabeça, né? Eles estavam sob bombardeio, né? E produzindo lá os cartazes em condições assim bem bastante violentas e bastante precárias, né? Então, às vezes essa questão do pouco acabamento ou da pouca preocupação artística também se dá muito na questão das condições que se produziram esses cartazes, né? Não podemos esquecer que durante o conflito, né, militarmente, o lado republicano sempre esteve em desvantagem, né? Não só em termos da luta propriamente dita, mas questão de apoios estrangeiros e tal, que são colocados, que foram importantes e tal, e que levaram a essa derrota do campo republicano. E esses cartazes eles eram basicamente produzidos em Litografias. Gráficas. Litografia. A técnica era litografia. E a serigrafia não foi usada muito. Não, era a técnica eles eram a maioria litógrafos, 4 cores, né? 4 cores. Muitos eles vêm da propaganda comercial, né? São membros da propaganda comercial que vão se politizar, principalmente na eleição de fevereiro de 36, quando a Frente Popular ganha, né? Então tem a politização desses sindicatos e esses caras vão se converter nesses propagandistas, né? Então existem muitas coisas da publicidade comercial que são aproveitadas na produção aqui desses cartazes aqui. Sobre os cartazes franquistas, né, tem um que é muito interessante, assim, enfim, não tenho aí e tal, que é uma pessoa representando ali o campo nacionalista, né, varrendo coisas para fora da Espanha. Que coisas que estão varrendo? Né? Comunismo, né, clássico, né, comunismo, separatismos, né, então Franco também representa um pouco essa questão, enquanto a gente viu nas propagandas aqui, principalmente do lado catalão, né, essa questão do regionalismo e do nacionalismo catalão muito forte, né, Franco, na sua propaganda, vai representar unidade, né, a unidade da Espanha, né, então os separatismos, né, vai também a questão da maçonaria, né, a maçonaria é algo que os franquistas vão se colocar em oposição, né, e também, né, o bom e velho antissemitismo ali também aparece, né, na propaganda franquista. Outra questão... Desculpa te interromper, mas esses cartazes possivelmente já eram mais sofisticados, mais cristalizados. Assim, né? Os do Franco?
As técnicas eram bem semelhantes. Não. Eram bem semelhantes. Só que o que acontece? As técnicas eram semelhantes, mas, enfim, no Franco havia essa centralização mais colocada, mais forte no campo nacionalista, né? E também não tinham tantos desenhistas mobilizados no lado. Então são poucos desenhistas que se mobilizam para esse lado nacionalista para produzir esses cartazes, né? Então eles são, em número, eles são bem menores, né? São bem menores, né? Se o lado republicano, a produção é estimada em até 5.000 cartazes, o lado franquista não conseguia achar 100, né? É pouca coisa, né? Mas os conceitos eles estão ali. Então essa questão do representar a unidade, né? E há um elemento da propaganda franquista interessante também, que é a questão da raça espanhola, né? Seria a vitória sobre, enfim, o campo republicano seria a vitória da raça espanhola. O que é a raça espanhola? Católico, né? Uma preponderância masculina, né? Católico, masculino e monarquista, né? Então são esses os elementos, né, que vão ser trabalhados nessa propaganda franquista, né? Que, enfim, não tem os cartazes aí para mostrar, mas que são esses conceitos que eles trazem. E eles aconteciam assim, lado a lado, assim, de repente numa mesma parede ou... Dificilmente, porque se estabeleceu áreas conflagradas, né? Então esses cartazes provavelmente circularam, né? Acho que só vai haver sobreposição de cartazes quando tu tem o avanço do franquismo sobre áreas que eram republicanas. Aí tu vai ter a substituição desses, vão acontecer lado a lado. Mas principalmente 36 e 37, são áreas bem distintas, né? São áreas bem separadas. Então, esses cartazes, eles circulam... no seu quadrado. Exatamente, cada um no seu quadrado, em áreas específicas, né? A população espanhola é uma população bastante analfabeta, né? Então, tanto o cartaz quanto o rádio, né, eles são instrumentos, mas principalmente o cartaz, porque o rádio ainda, além de serem analfabetos, eram pobres, né? Então, o rádio ainda era algo muito elitista. O rádio que existia nesse momento, né, que nós vamos ter lá a Apaixonada falando, né, é mais parecido com o rádio poste, né? Mais semelhante à experiência do rádio poste do que propriamente aquele rádio caseiro, né, que todo mundo tinha. Mas rádio e cartaz são esses instrumentos, né, de formação dessa cultura de massa da Espanha na primeira metade ali do século XX, né, até 1950, 40. Né? Bom, vou agradecer aos amados de Golo aí Bom, amanhã a gente continua com o George Orwell, né? E o PO1, na Guerra Civil Espanhola, com o Adão Alves Martins. Nós vamos começar também uma mostra do Rodorovs, às quintas-feiras de outubro e metade de novembro, às 19h30. Daí a gente está pedindo contribuição 2 kg de alimento não perecível, para quem tiver interesse. E a jornada ecológica. E as jornadas ecológicas nós estamos fazendo às quartas-feiras aqui no clube. Eu acho que no mês que vem a gente só não vai ter o dia 12 de outubro, que é feriado, mas todas as outras quartas às 19h30, 2 kg de alimento não perecível ou R$5, né? Daí pode participar, é uma atividade envolvendo ecologia. Tá tudo no Face. Tá tudo no Face, no Clube de Cultura. O George Orwell, ele foi miliciano, né? Ele foi desmobilizado também, né? Nesse processo aqui, né? Tem o livro dele, aquele Lutando na Espanha, que ele vai contar essa trajetória dele, bem legal. Aproveitem essa daí. Amanhã às 19h30. Vai ser bacana. Obrigadão, né? Valeu, Vladimir. Valeu, pessoal.